Bom estar de novo com vocês aqui no nosso podcast Vai Além. Por que é Vai Além? Porque tem a superação, mas não é só superar um problema. A gente quer saber como é que foi após o pós-superar o problema, é o ir além, né? E olha, eu tenho uma convidada muito importante e eu tenho um carinho muito grande por ela. E uma história interessante também. É uma cantora gospel, ela se chama Amanda Ferrari. E eu já vou começar a contar algo assim interessante. Um dia eu estava no carro e eu estava muito triste. E eu me recordo que eu estava na Anchieta e de repente começou a tocar uma música que se chama O Relógio de Deus. E aquela música, ela me tocou demais o coração. O Espírito Santo, ele inundou o meu carro naquele momento, ele chacoalhou o meu espírito e falou: vamos, velho, vamos, que as coisas estão só começando, não para. E aquilo mexeu demais comigo. E passado um tempo eu tive a oportunidade de conhecer a Amanda Ferrari e até rolou uma vez a gente estar junto na igreja, ela ministrando louvor e eu fui levar a palavra. E aí surgiu uma amizade muito bacana. E eu fiz o convite para ela estar com a gente aqui e eis que está, né, Amanda? Até que enfim, meu Deus, chegou meu dia. Que bacana, estou muito feliz. Ela veio de Americana só para a gente fazer esse podcast Sim. hoje aí. Ela me ligou e falou: cara, tô indo para aí, passou no salão de cabeleireiros, se arrumou para ficar bonita para vocês. Eu fiz, tá bom? Eu que fiz meu cabelo, tá? Ô, Amanda, bom você estar aqui com a gente, viu? Prazer é todo meu, Júlio. Você é uma simpatia de pessoa. Eu gosto muito de estar com você. Amém. É sempre bom, né? Estar perto de pessoas que estão ligadas no mesmo espiritual, na mesma convicção. Mesma sintonia, né? Na mesma sintonia. E eu estou muito feliz, de verdade. Estou feliz por você estar retomando esse podcast. Isso aqui é muito importante para o reino. Amém, tá amém. E nesse bate-papo de hoje eu vou contar algumas histórias da vida da Amanda. Vamos saber se ela nasceu no berço evangélico, se não nasceu, como começou a cantar. Fica ligado. Mas antes, eu quero convidar você a conhecer a farmácia de manipulação Pradel. Que tal? Olha, a Pradel está no mercado desde 1977. Pode deixar ali, viu, ô Felipe? A Pradel está no mercado desde 1977. Tá? É uma farmácia já bem antiga, são mais de 40 funcionários que tem na Pradel ali. E você de qualquer lugar do Brasil que faz uso de produto manipulado, você pode anotar esse WhatsApp, é 11 9 8863 7547. Eu vou até pedir para o Felipe deixar aqui, anotado aqui embaixo por enquanto eu falo da Pradel, tá? Você de qualquer lugar do Brasil, de São Paulo e qualquer região, até fora do Brasil, você pode pegar a sua receita, mandar via WhatsApp para a Pradel vai fazer para você o orçamento, eles devolvem para você, tem condições aí até 90 dias de pagamento e você vai fazer com certeza um bom negócio, com um bom preço, com os melhores produtos do mercado. Esses aí eu confio, porque é lá que eu faço os meus manipulados, tá bom? Anotou? 11 9 8863 7547, lá com meu grande amigo Pedro. Farmácia de manipulação Pradel. Beleza? Amanda Ferrari. Oi. Eu não sabia que você nasceu em Suzano. Nasci. Você sabe que eu fui muito em Suzano quando eu era mais novo. Moleque, né? Com 5, 6 anos, 8 anos. O Canário, que é o parceiro do meu pai, morou em Suzano muitos anos. Eu convivi ali pouco tempo, né? Até 2 anos de idade, em Mogi das Cruzes. Depois a minha mãe foi para Bauru, né? Então, certo. A minha infância foi em Bauru. Aí depois, 11 anos, eu vim para Americana. E você está desde então em Americana? Americana. Você está com 30 anos, de 11 Obrigada pelos 30. Ô Amanda, e você nasceu num berço evangélico? Exatamente não. Quando a minha mãe engravidou de mim, ela conheceu Jesus. Sério? Sério. E como que era o relacionamento da sua mãe com seu pai? Era bacana? Não foi uma coisa interessante, porque a verdade é que foi tudo um propósito de Deus para que eu pudesse ser concebida, né? Eu creio assim, porque a minha mãe, ela tinha ficado viúva e ela conheceu meu pai na porta da escola, que o meu pai é policial militar. São vivos os dois? São. Policial militar aposentado hoje, mas naquela época ele era um policial, e ele é alto igual você, assim, né? E, tipo, ele tem 1,90 m e acho que pra lá.
Eu fiquei baixinha, não tem graça isso, né, Júlio? E minha mãe, ela era merendeira dessa escola. E meu pai fazia a ronda da escola. E minha mãe, muito bonita, uma mulher muito bonita, ela conheceu meu pai. Meu pai se apaixonou por ela. E eles começaram a ter um relacionamento de 8 anos. Só que nesse relacionamento, a minha mãe não sabia nada da vida do meu pai. Então, meu pai, ele namorava minha mãe, só que minha mãe não sabia, mas ele já tinha uma outra mulher. Eu tenho um irmão com a mesma idade que eu. De outra família. Com outra mulher, né? E tipo assim, aí eu fui concebida. Quando eu nasci, meu pai abandonou a minha mãe, praticamente. Então, a sua mãe foi pai e mãe? Pai, com certeza, 100%. A minha mãe é uma senhora maravilhosa. Ela mora com você lá? Não, infelizmente. Poxa, inclusive, esses dias atrás, a Amanda, acho que me ligou, a gente estava conversando, a sua mãe sofreu uma queda muito forte lá. Vem na minha casa, Júlia. Ela nunca vai na minha casa, porque ela mora em Bauru, ela ama aquele lugar, ela tem uma chácara, ela mora numa chácara e ela gosta muito de criar galinha, animais e tal. E ela... Não, vou ir ficar uns dias com você. Bem no dia que ela chegou na minha casa, ela teve uma queda e ela bateu o nariz, quebrou o nariz. Falei, pronto, perdi minha mãe. Nós havíamos estado junto recente. Isso é muito importante avisar, né? Porque quem tem pessoas idosas em casa não pode ter tapete, não pode ter nada disso em casa. E ela sofreu essa queda pra glória de Deus, não aconteceu nada de pior. Eu fiquei pior do que ela. Que foi tão assustador para mim. Logo em seguida a gente foi pro hospital, ela foi atendida e graças a Deus tá tudo bem. Entendi. Graças a Deus. Bom, que bom. Amanda, como é que você sentiu? Você nasceu no berço cristão, a sua mãe, ela conheceu Jesus quando você nasceu. Como é que você sentiu esse chamado? Como é que foi isso? Porque muitas pessoas ficam pensando... Qual que é o meu propósito de vida? Porque todos temos um propósito aqui na Terra. Um tem o propósito de fazer a coleta do lixo, o outro tem o propósito de ser médico, o outro ser juiz de direito, o outro ser pastor, cada um tem um propósito. Como é que você descobriu, que você sentiu, o meu sonho é ser uma adoradora de Deus? A minha descoberta foi dentro do ventre da minha mãe. Por quê? Quando eu estava no ventre da minha mãe, a minha mãe recebeu uma profecia falando que a criança que estava sendo gerada ia ser um grande instrumento na mão de Deus. Assim. E a minha mãe, ela era cantora também. Cantava no show de calouros do Silvio Santos. Ah, você tá brincando. Verdade. É mesmo? Minha mãe foi então cantora. A sua mãe foi gongada pela Aracide Almeida? Foi. E o Pedro de Lara? Só que ela não seguiu carreira, porque minha mãe era uma mulher que tinha já 4 filhos, né? Nova. Então ela foi para outros caminhos, mas eu herdei dela esse talento. E ela, quando eu estava no ventre dela, eu recebi essa profecia. Com 2 anos de idade, minha mãe se converteu de uma forma assim, bem de cabeça. A minha mãe, ela era da Deus e amor. Poxa, pra você entender. Muito crente, aqueles era crentes o Davi Miranda, né? O Davi Miranda que foi... Não podia nada, não podia televisão, não podia presilha, não podia nada. Podia depilar o sovaco? Nada. Não? Não. Não vamos entrar nesses detalhes, Júlio, por favor. Não, mas tem não, aí tem a parada da religiosidade. Não, a gente não tá aqui para quebrar dogmas ou para dizer o que é certo ou o que é errado. Mas antigamente a gente tinha uma visão do cristão, daquele cara com a Bíblia embaixo do braço, sofrido pra caramba, com aquele terno que usa o mesmo terno a semana inteira, e que não podia ganhar dinheiro, tinha que ser pobre. E você sabe que essa idealização de terno, gravata, camisa, veio do Gunnar Wing e do Daniel Berg, que eles são suecos, né? Então eles vieram da Europa, que é um lugar frio. Então eles trouxeram, na época, só roupa de frio. Se eles vissem a bola de neve, então eles iam falar, poxa, o que é isso? Se eles vissem a bola de neve, porque eu conheci a bola de neve durante muito tempo. Eu ia falar, não, o cara tá com uma prancha de surf em cima do púlpito, o que é isso, cara? Eu sei da história do Gunnar Wing, meu filho chama Gunnar Wing, meu ex-marido chamava Gunnar Wing, então assim, chama Gunnar Wing. Então assim, eu me interessei em saber. Então, olha que interessante. Eles chegaram em Belém do Pará, eles não tinham outra roupa. As únicas roupas que eles tinham era roupa de frio. E o cara veio de uma esfera norte, onde o inverno ele é bem rígido demais. Rígido demais, é um Alasca. E vem para um país tropical como o nosso. Chegou a 48 graus
Belém do Pará, e a galera começou a copiar eles. Uhum. O estilo de vida deles, o estilo de... É que nem a minha mãe sempre fala, Amanda, que teve uma época que eu convivi muito com o Marco Feliciano, né? Uhum. Eu trabalhei com ele. Acho que foi 5 anos da minha vida. E eu peguei, assim, todo o jeito dele. É interessante isso. Esse negócio de pentecostal, né? Sabe, gente, a gente não tá aqui para julgar nada e julgar doutrinas ou coisa assim, mas uma coisa tem que ser julgado, que é o fariseísmo, sabe? Não adianta nada você deixar de fazer algumas coisas pela lei e, pô, eu não uso terno, eu não faço isso, não faço aquilo, e nos bastidores você faz um monte de coisa. Não adianta, porque o verdadeiro evangelho, ele tá aqui, ó. Ele tá no coração. Com certeza. Ele não tá na roupa que você usa, ele não tá no carro que você anda, ele não tá se você faz tatuagem ou não. Ele tá na forma como você trata o seu semelhante, na forma como você fala e na forma como você age. A atitude é a principal pregação de um cristão, Amanda. E os crentes começaram a copiar Daniel Berg, Gunnar Ving, Frida Ving e a esposa do Daniel Berg, e virou um estilo de vida, um estilo um conceito. Tá bom. De moda. Bom, mas aí a gente fugiu. Aí voltando lá da minha mãe. Minha mãe, assembleiana, roxa, né? Levava eu em todos os eventos da igreja, círculo de oração, escola dominical, consagração, culto de terça-feira. Então, eu convivi nesse ambiente. Então, desde os meus 2 anos de idade, eu já aprendi a cantar. E a minha mãe começou a observar. Com 2 anos de idade? 2 anos. Eu cantava muito com 2 anos de idade, assim, todos os hinos da igreja. E a minha mãe começou a colocar eu pra cantar no grupo das crianças, lá na frente. Na época tinha Vaninha. Eu acho que você não vai se recordar disso, porque não é da sua época, porque você se converteu 15, depois, 14 né? anos. Bem depois. Eu sou desde criança crente. Então eu tenho a época da Vaninha, eu falo. Vaninha é uma cantora promissora que eu copiava ela. E ela tinha o ministério Pingo de Gente. Entendi. Então, desde criança, eu canto as canções da Vaninha. E aí, o que aconteceu? A minha mãe começou a colocar eu em todos os eventos da igreja. Entendeu? Foi isso. E Amanda, bom, esse foi o seu início como levita. E para quem não sabe, haviam no passado 12 tribos, né? E dentre essas 12 tribos havia a tribo dos levitas. E os levitas era a única tribo que não podia possuir nada, porque eles eram todos sustentados pelos outros, pelas outras tribos, né? Para que eles tivessem única e exclusivamente o propósito de adorar a Deus 24 horas Fazer por dia. isso, né? O tempo todo. Apenas adorar, apenas cantar para Deus, até porque a Bíblia fala que Deus ele habita em meio aos louvores. Não, eu estou falando isso porque é o que você vive. Você vive das ofertas das igrejas que você vai cantar e tudo mais. Meu ministério total para Deus. Agora, antes da gente falar do seu ministério, quem que é a Amanda Ferrari fora? Porque nós temos a Amanda Ferrari, a figura pública. Sim. Você é uma figura pública. E como que é a Amanda Ferrari fora do púlpito, a Amanda Ferrari no seu dia a dia? Eu sou uma pessoa de boa, sabe, Júlia? Eu sou uma menina que eu gosto de estar perto sempre de gente. Brincalhona. Brincalhona ao extremo. Eu sempre brinco, eu sou da galera do fundão. Não tinha? Quando a gente era jovenzinho. Total. O ângulo reto da sala de aula. Fundão, o ângulo reto da sala de aula era o meu. Nas excursão, na sala de aula, eu tava lá no fundo, brincando com todo mundo, dando risada. Brincando, fazendo minhas brincadeira com a galera geral. E eu sempre fui muito cômica, né? Muito engraçada. Não sei de quem que eu puxei isso. Eu sempre fui muito engraçada. Mas e fora da... Eu não quero deixar uma pergunta aqui. Você é uma adoradora 24 horas por dia, você é uma cristã 24 horas por dia. Mas quando eu digo quando você está fora, não é uma personagem, porque isso está dentro de você. Você é a Amanda Ferrari. Mas fora disso, você é essa pessoa brincalhona, que se diverte, que é acessível, que é muito importante isso, porque muitas pessoas querem conversar com você, querem ter acesso a você, e você abraça as pessoas, né? O que eu tenho ouvido muito ultimamente é que eu sou uma pessoa totalmente diferenciada, né? As pessoas falam pra mim assim, nossa, Amanda, como você é acessível, como você é humilde, como você é uma pessoa que interage, aonde eu tô, eu quero estar perto da produção do evento, eu vou na cozinha, eu converso com as irmãs,
Eu vou do Come um porteiro, cadinho depois que acaba o evento. Também, agora que eu tô dando uma A maneirada. Júlia que o diga. Me fala aí que eu até emagreci, tá? Você me elogia. Então, aí, Não, porque a gente tipo comeu assim, pra caramba aqueles dias depois da pastora Nilde. Aproveitar e mandar um beijão pra ela lá. Sim, a pastora Nilde, maravilhosa. Vou Vai, estar lá. vai ter. Já sim que você vai também, não, né? eu tenho uma conferência em Goiânia de 4 a 6 de dezembro em Goiânia. Não, eu tenho uma conferência lá. Mas amém, a gente vai conseguir fazer outros dias. Vamos sim. Vamos sim. Ô, Amanda, eu vou entrar num assunto agora que eu sei que é muito delicado para você, mas é um assunto que muitas mulheres passam por isso, algumas se manifestam ou não. Quais as principais guerras espirituais, e depois você me fala das emocionais que você já enfrentou na sua vida. Vamos começar com a espiritual. Nossa, tem muitas. Não, eu acho que é interessante, porque a pessoa quando acha que vê você em cima do púlpito cantando, quando vê um pastor num púlpito pregando, eles pensam, poxa, essa pessoa não tem problemas. Exatamente. Aí é que está o lê do engano. Né? Bom, vamos além, né? Vamos falar além. Tudo que tem que falar. Pode colocar o seu coração. Interessante, assim, eu desde moça, conforme eu cantava, eu percebia isso. Tudo que você canta, você vive. É interessante isso. É que nem quando você prega, normalmente aquilo que você está vivendo. Normalmente você prega, o que sai de você é aquilo que você está precisando ouvir. Muitas vezes. Tudo que você fala, se você fala que Deus vai te dar uma vitória, você é vitoriosa. Se você fala, eu vou pisar na cabeça do diabo, uma expressão que o pentecostal usa muito. Sim. Gente, eu não estou dizendo para você parar, mas eu não faço mais isso. Porque eu observei, Júlio, que tudo que eu canto, eu tenho que viver nos mínimos detalhes. Então hoje, Amanda Ferrari, depois de 2020 pra cá, é uma nova pessoa nessa situação. Por quê? Antigamente eu gravava músicas que eu entendia que ia ser um sucesso, que as pessoas iam consumir essa canção e que ia colocar nos grupos de louvor, nas irmãs do círculo de oração. O importante era ser uma música boa. Vamos colocar assim. Hoje eu não canto qualquer canção. Se você fala pra mim, olha, canta esse hino aqui, eu vou olhar a letra todinha pra mim observar o que eu vou cantar. Deixa eu fazer um parênteses. Eu já tive em várias igrejas onde o pastor falou, repete comigo isso aqui. Eu falo, isso eu não repito. Várias vezes. Não estou julgando, não. Mas eu tenho o discernimento espiritual do jeito que o Espírito Santo fala comigo. Então, uma das canções que eu já vendi 16 milhões de vezes na internet vai ter virada. Dá pra fazer uma capela aí, não? Dá. Vai lá. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada. E aí, eu aprendi que antes da virada tem a ferramenta preparada. Antes da vitória tem as armadilhas preparadas. E a história de Mardoqueu, que ele viveu tudo isso, né? Ele foi quase morto por Amã. Foi feita até uma forca para que ele fosse enforcado, onde o próprio Amã que fez a forca acabou sendo enforcado nela, mas Mardoqueu passou apurado. E eu não tinha esse pensamento. Eu falava, vai ter virada. Eu só chegava, não vai ter virada. E eu comecei a observar. Seu inimigo fará essa empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Você tá entendendo? O inimigo, ele vai divulgar você. Ele vai mostrar para você, para o Brasil, para o mundo inteiro, quem é você antes da virada. E eu vivi isso literalmente. É que nem tem muitas vezes que chega o pastor grita, tá chegando o tempo da colheita, todo mundo, ei! Mas peraí, o que você plantou? Eita! O que você plantou? Porque você vai colher aquilo que você plantou, né? Todos vamos colher. Então a gente esquece que às vezes nós plantamos sementes que não foram boas também, e a gente vai colher aquilo também. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias acharás. Né? E eu comecei a viver observando isso. Que tudo que eu estava vivendo, as minhas guerras, Entendi. As guerras mais pesadas que eu estava vivendo, eu cantava para viver. Eu profetizei isso na minha vida. Que forte isso, Amanda. Eu até arrepio toda vez que eu falo isso. Nunca tinha pensado nisso. Todas as vezes que eu enfrentava uma guerra assim, crucial na minha vida, que eu falo, não, essa aí eu não vou aguentar.
eu observava que eu tinha falado isso. E foi o que Deus fez na minha vida. O que é importante, o que sai da nossa boca, né? O que você lança no mundo espiritual. Quando você fala pro lança... seu filho, você, desculpa falar assim, você é burro, você é uma praga. É. Você nossa, que menino arteiro, terrível essa criança. Você tá falando tá profetizando sobre a vida dela. Quando você fala assim, meu Deus, nada dá certo na minha vida. Você tá dizendo, nada vai dar certo na minha vida. Segue com esse raciocínio que é fantástico, Porque você é boca de Amanda. Deus. Você é profeta de Deus. Se você tem um chamado de ser profeta... eu não aguento mais, não sei o quê, tá dando tudo errado. Se você é um levita, um pastor, um pregador, um missionário, uma intercessora, uma diaconisa, um obreiro, você é profeta, você é selecionado. A seleção foi feita. Quando você é abençoado, ungido para isso... Tudo que você dizer e determinar vai acontecer. Maravilhoso isso. Maravilhoso. E aí... Então a minha vida foi sequências de tudo aquilo que eu cantei a minha vida inteira, que são 30 anos de ministério. E Amanda, das dificuldades que você teve na sua vida, porque das vitórias a gente sabe, você é uma mulher muito benquista no meio gospel, e eu creio que você deve ter o seu momento de intimidade com Deus, mas quando caminhamos com Deus, os problemas não acabam. Existe uma diferença. Quando você não tem Deus e quando você tem Deus nos problemas, um é em quem você se apega e o outro a quem você se apega. Quem não tem Deus vai se apegar em amigos, vai se apegar em psicólogo, em psiquiatra, não que não seja importante, isso é muito importante. Sim, com certeza. É muito importante, foi Deus que criou essas profissões, creio eu. Mas quando você está num deserto e você confia em Deus, você vai ter os seus amigos ali, mas a sua âncora, ela vai estar nos pés de Jesus. Qual foi uma das maiores batalhas que você passou na sua vida? Até porque você sendo uma pessoa pública, é difícil você não deixar as pessoas que seguem você perceber que você está enfrentando problemas. Conta pra gente sobre isso. A minha cara diz, né, Júlio? Eu sou muito expressiva, né? Eu sou uma pessoa que quando eu tô bem, eu tento o máximo não transparecer, mas quem me conhece de fundo, ele sabe que tá tendo problema ali, né? Então, assim, hoje eu comecei a organizar mais isso na minha vida, né? Me deixar mais privada, não coloco mais tudo da minha vida na internet, porque internet é um mundo de ninguém. Você não tem controle, é um carro sem freio. Sem freio, você não tem, é desgovernado. E assim, eu tive muitos problemas na minha vida, desde a minha infância até a minha juventude. Se eu sinalizar para você, desde os meus 7 anos eu enfrento problemas gravíssimos. Sério? Sérios. Coisas que poucas pessoas sabem. Só que, enfim, o que foi mais divulgado foi o meu relacionamento, né? Que foi o seu divórcio. Foi o meu divórcio. E o que muitas pessoas não entendem é como que uma levita pode se divorciar achando que isso é o fim do mundo, porque a Bíblia fala que não pode acontecer uma coisa dessa. Mas eu também não vejo a Bíblia falando que uma mulher tem que passar um perrengue pro resto da vida por talvez uma escolha que não deu certo. Não que a gente está incentivando a separação, mas você passou momentos muito difíceis no seu casamento? Olha, eu vou ser muito clara para você. Todo mundo me pergunta isso, aonde eu vou, porque as pessoas conviveu também com ele, né? Ele era uma pessoa presente na minha vida, porque ele era meu empresário. Ele que determinava... Cristão? Sim. Ele é pastor. Ele determinava tudo da minha vida profissional. Ele que fazia a minha agenda, ele que determinava quanto que era, como que era, tudo era ele. Então ele teve no cenário da minha vida por... Presente demais. 15 anos, né? Então, assim... Ele deu seu filho? Sim. Eu sou mãe de um filho só que é dele. E assim, eu não me arrependo de ter tido esse relacionamento, porque eu fui feliz também nesse relacionamento. E você teve um filho, tem um filho maravilhoso, um fruto Júlio, maravilhoso. Maravilhoso. Eu conheci o seu filho. Incrível, menino de Deus. Só que assim, quando eu me casei naquele conceito de que casamento é pra vida inteira, que eu não podia me divorciar, que se eu me divorciasse eu estaria em pecado, que mesmo que tivesse com abusos no sentido de abusos emocionais, físicos, eu tinha que manter
aquilo ali, porque eu decidi casar. Você entende? Porque a minha mãe sempre falou pra mim, quem casa vai ter que assumir pra vida inteira. Minha mãe não aceitava nunca que uma filha dela divorciasse. Vocês são quantos irmãos? Somos em 5. Em 5, ó. É. Por ela ser muito crente, né? Caxias, nesse quesito. E ela falava pra mim, você casou, já era. Vai ter que morrer casada, né? Ah, mãe, mas se não der certo, não vai poder casar de novo. Minha mãe sempre falou isso. Só que hoje minha mãe mudou o pensamento dela. Devido a tudo que a gente passou, ela entendeu que a vida não é assim. Então, assim, eu tô aqui me abrindo pra você e para o seu público, Júlio, pra dizer que moças que estão, né, nesse... Nem fala olhando pra mim não, Amanda. Fala ali, ó. É sério, eu tô vendo você emocionada. Nesse eu acho, nível de entrar para um relacionamento, casar, ter uma vida com a pessoa, ore muito, peça muito a Deus. Não peça só opinião das pessoas em volta. Peça para Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta, se coloque de joelho e fala, Deus, é realmente isso que o Senhor tem para minha vida? É realmente isso que o Senhor escolheu para mim? É realmente isso que o Senhor idealizou para minha família? Porque hoje o que mais tem é pessoas com transtorno narcisistas escondidas atrás de uma aparência bonita, atrás de uma conversa legal. Que no começo parece o príncipe encantado. Entendeu? Que no começo parece tudo perfeito. Não. Encontrei a minha alma gêmea, né? Encontrei o meu par perfeito. Vamos continuar um pouquinho antes do que você estava falando aí. O ministério que eu frequento, é proibido um pastor chegar e falar, olha, eu acho que Deus preparou aquela pessoa para você. É proibido fazer isso. Eu quero deixar bem claro, vamos lá, vamos ser bem maduro nesse assunto. Tem ministério que faz isso, tem ministério que não faz, eu não estou julgando quem faz. Sim. Porque no nosso ministério, no que eu frequento, você quer saber se é lá para você, vai lá e fala com Deus, não é comigo. Eu sou homem, eu sou falho. O pastor fala dessa forma, eu sou falho. O que eu posso te falar é que eu conheço um pouco da conduta daquela pessoa, mas se ela é para você ou não, é ele que vai falar, não sou eu. Eu acho muito importante você seguir um pouco nessa linha de raciocínio, porque hoje em dia, Amanda, principalmente dentro do mundo cristão, nós temos muitas mulheres de meia idade que estão solteiras, e aí chega um cara recém-chegado na igreja, né? De 30, 40 anos de idade, e o nego fala, pô, é o cara que Deus mandou pra mim. E o cara ele nem sabe o que é ser crente ainda. Cristão. Não tem maturidade. Então, eu acho que... a mulher, ela amadurece um pouco mais que o homem. Com certeza, né? A mulher é mais sensível. E outra coisa que eu vou falar, assim, que é muito importante, Júlia, assim, que eu vejo que é muito importante, a carência, cara. Carência pesa muito hoje na vida das mulheres. Claro, nos homens também pesam, sabia? Não, pesa pra gente. Não. É que a mulher, o homem é pelo visual, a mulher é pelo que ela ouve, exato, né? Entendeu? A mulher carente, se chega um cara na igreja falando bonito lá, pô, eu caí de cabeça. E eu, graças a Deus, eu me libertei disso. Pode ver que eu tenho 47 anos, eu tô sozinha, não me relacionei com ninguém. Mas você sonha em ter uma família de novo. Você acredita que eu não tenho esse objetivo mais? Depois eu te conto, aí eu chego aí. Peraí. Tá bom. Vou contar aqui. Não, beleza. Não, vai lá. Aí as mulheres, assim, elas ficam um pouco assim, pressionadas pela sociedade gospel. Pela família. Gospel. E pela própria família, às vezes. Principalmente pelo sistema pentecostal. E também, eu vejo muito também pela congregação cristã do Brasil. As meninas casam com 18, com 19, com 20 anos. Essa geração, gente, hoje, eu vou dizer, Júlio, tem que ser no mínimo uns 29, 28. Hoje se 30 tem anos filhos pra mais casar. Velhos já. Hoje a mulher já se tem filhos com 28, com 29, com 30 anos pra de idade. pensar em casar. Antigamente a mulher tinha filho com 18. Tá tudo formado, você com uma faculdade, com uma casa, casa aí, entendeu? Não se preocupa com isso. Por quê? Mas e pra segurar até os 29 anos de idade sem... segura. Sem... Se você tiver um propósito de Deus na sua vida, você segura. Mulher valente, rapaz. Aí é bruto, hein? Verdade. Eu segurei, cara. Eu me casei com 26 anos, né, Marta? Foi 26?
Eu não... Não foi... A Marta é a sua irmã? A Marta é minha melhor amiga. Sua amiga? Nós temos 30 anos de amizade. Ah, é? Então ela conhece a Marta muita tá coisa. aqui, a Júlia tá aqui também com a gente. É. E assim, eu não sei se foi 25 anos que eu casei, 26, eu não me recordo. Foi em 2005. E assim, quando eu casei, a sociedade pressionava eu casar. Isso aí eu não vou mentir. Todo mundo, você não vai casar? Você não vai casar? Amanda, você não vai casar? Ficava naquela situação. Mas em contraponto isso também tem o outro lado da coisa. Da mulher que fica na igreja, não, esse aqui não me serve, esse aqui não me serve, esse aqui não me serve. Aí passou 15, 20, 30 anos e ela tá lá ficando vovozinha sem neto na igreja. Mas então, tem isso também. Tem que ter atitude. Não, vai aparecer o melhor, vai aparecer o melhor, vai aparecer o melhor. Tem isso aí também, hoje, não tem? Júlio, eu até repostei isso no meu Instagram. Uma menina, ela foi pra Paris com a minha melhor amiga dela. Chegou lá em Paris, ela falou, eu vou casar dia 8 de novembro de 2025. E ela nem tinha marido, namorado, nada ainda. Ela profetizou. O importante que sai da boca, que você falou agora há pouco. Ela profetizou que ia casar dia 8 de novembro de 2025, lá em Paris. E essa melhor amiga dela postou a história dela lá. E eu fiquei vendo aquilo ali, eu achei o máximo, cara. E ela não casou mesmo? Dia 8 de novembro de 2025, com um cara top. O casamento dela foi um casamento incrível, ela é pregadora. Então, assim, pra você entender, você determina e espera. Que Deus vai fazer. Determina e espera. Então, vamos lá. Determina e entrega. Entrega. Não sai caçando as coisas pra rua. Exato, desespero. Não é esse, não é o aquele, não. O desespero bate na porta, né? Então, assim, quando eu tava lá, naquela situação, não foi desespero meu. Eu me apaixonei, eu gostava, eu queria. Mas todo mundo falava pra mim, não casa. Todo mundo, minha mãe, todo mundo. E quando a mãe fala, quando a mãe fala, não casa... Todo mundo, Júlio. Você pensa 10 vezes aí, não, mas eu vou casar. Não dá nada não. Vou casar, casei. Primeira semana de casamento já começou a dar índices difíceis. Eu não vou entrar Primeira muito... semana de casamento? Eu não vou dar assim, porque a minha acho meta hoje aqui... O mais fundo, o que aconteceu de mais íntimo na relação de vocês, eu acho que é difícil você falar, principalmente até porque a pessoa não está aqui para se defender. Exatamente. É muito ruim isso aí. Eu tenho respeito por ele, eu quero que ele seja... É o pai do seu filho. Pai do meu filho. É o pai do seu filho e tem que ter respeito mesmo, por pior que seja. Eu amo a vida dele. Inclusive, ele está numa situação muito ruim agora, né, Amanda? Muito complicada. Ele teve um acidente? Ele estava na UTI até ontem, inconsciente. Ele não está mais entubado. O que aconteceu? Ele sofreu um gravíssimo acidente, teve traumatismo craniano. E na rodovia? Não, foi na cidade de Americana mesmo. Ele trabalhava de Uber, de Uber. E ele capotou. O acidente foi repercutido assim no Brasil saiu, inteiro. E tipo, ele tá lá agora com a esposa dele. Inconsciente? Inconsciente, mas graças a Deus, ontem eu e meu filho foi lá visitar. Fiquei muito feliz que ele já foi pro quarto. Então tá só esperando, né, o corpo, né, regenerar, para que ele volte, né, a consciência. Amém. Graças a Deus ele tá bem, tá vivo. Até para tirar o medicamento para sair do coma, às vezes é um coma induzido, E assim, eu oro para Deus, sabe, mas fazer o melhor na vida dele. Na primeira semana você já tomou uma pancada? Primeira semana porque eu não conhecia. Eu comecei a conhecer depois do casamento. E olha que eu namorei 2 anos. Mas virou a chave da noite pro dia? Foi. E foi, assim, uma coisa que eu não entendia muito bem, né? Porque eu nunca tive um relacionamento de muito tempo. Eu sempre fui uma menina bem de boa nessa área. Eu era paquerada, mas eu não tinha esse negócio de ficar namorando um aqui, outro ali. Você era arteira, né, amor? Não era, Júlio, não era. Sim. Marta, me defenda. Não era? Você tem jeito de ser uma espoleta. Não era. Eu sempre fui muito mal interpretada. Não, eu não tô falando namoradeira, não. Falou arteira. Eu não falei... Não era, não? Não era. Eu sempre gostei muito de uma pessoa na minha adolescência, na minha juventude. Depois eu casei com outra. Ô Amanda, e como é que foi pra você lidar com isso? Se você tomou já um impacto na primeira semana de casamento, você ficou 15 anos com ele. Então, aí que como é que foi pra você levar isso com a Amanda adoradora, com a Amanda fora do púlpito, no púlpito? Porque abala, cara. Abala o emocional da pessoa. Lembra que eu te falei que meu pai não me assumiu? Lembro. A carência paternal. Pesou muito nesse meu relacionamento.
Eu nem sei se eu tenho tempo pra ficar falando tanto Fica à assim. vontade, a gente tem... Quanto tempo tem mais ainda aí, ô Felipe? A gente Tem faz bastante parte tempo. 2. Vai lá. Por eu ser uma menina carente de pai, de imagem paternal, de afeto, eu me entreguei de cabeça nesse relacionamento e eu me entreguei, assim, de uma forma que eu idealizei o meu marido como uma imagem paterna. Olha que coisa... Mas isso não é só seu. Não é, mulher, é o muita Brasil mulher faz inteiro isso, tem isso. E eu entrei nesse relacionamento e fiquei sendo, vamos colocar uma vítima dessa situação por essa carência paternal. E quando eu me relacionava com ele, ao ponto de eu me apaixonar, ao ponto de dizer assim, meu Deus, sem ele eu não vou viver. Isso é um perigo. Sem ele eu não vou sobreviver. Que Isso é um não vai perigo, isso é um sobreviver, perigo. gente. E fui, sabe, fui levando, empurrando com a barriga o relacionamento, até que eu fui morar em Orlândia. Lá em Orlândia nós trabalhávamos... Você morou em Orlândia? Eu conheço demais Orlândia. E aí? Morei, meu filho é orlandino. Ah, você tá brincando. Eu conheço... o meu pai nasceu em Altinópolis, mas o meu avô, quando veio da Itália, ele foi morar em Sales de Oliveira, que é do lado de Orlândia. Eu ali. morei 4 anos em Orlândia. Meu filho foi concebido lá em Orlândia. É terra de rico lá, viu, gente? Era a maior renda per capita do país. A Tem cidade. muito fazendeiro Há muitos lá. anos. É a terra dos Junqueira. Junqueira. Ali é. Eu convivi com esse pessoal lá. O Calil também, a família Calil Então também é eu muito trabalhava forte. pro Feliciano na época e o meu ex-marido também. Pro Marco Feliciano? Pro Marco Feliciano. Então a gente trabalhou 4 anos no Ministério Tempo de Avivamento. Então eu cantava e o Gunnar, ele fazia a parte de assessoria. E ele aprendeu ali com o Marco ser assessor de cantor e de pregador. Aí ele se tornou seu empresário depois. Ele desenvolveu isso lá. Quando nós fomos pra Orlândia, eu não era cantora conhecida, não tinha nada. Verdade que eu tenho... Quantos anos você tinha, Amanda, nessa época? Você lembra a sua idade? Eu acho que eu tinha 28, 29. Faz uns 19 anos isso, então. E aí eu fui pra lá e quando eu cheguei lá, eu comecei a conviver com o Marco e trabalhando com o Marco e aí foi afunilando muita coisa na minha vida emocional, né? Com o meu casamento. Coisa que eu não podia, tipo, reagir. E você podia se abrir com alguém sobre isso? Não, eu não tinha muita amiga lá, não tinha amigos. Não tinha convivência. E às vezes você vai se abrir e você até acaba sendo condenada. Falando que você... você tá brincando, você tem tudo. E aí... E aí eu fiquei ali, presa numa situação e engravidei. Quando eu engravidei, ficou pior. Porque aí eu lembrei que minha mãe falava que em casa tem que morrer casada. Entendeu? Aí veio aquela coisa de ser mãe, que foi um momento maravilhoso na minha vida. Só que eu fui mãe de um relacionamento que não estava muito legal já. E aí eu fui levando. E como é que você conseguiu chegar... o que te levou, o ápice... para falar, não, eu preciso de uma ruptura para isso aqui. Não dá mais, eu sinto que não tem mais nada espiritual. A ver isso. Como é que foi isso aí? Assim, eu não quero ficar tocando no assunto dele, né? Não, de você, do entendimento seu. Eu tive algumas coisas que me levaram a tomar essa atitude de romper o relacionamento. Eu não queria mais. Você pensou em desistir alguma vez da sua carreira como cantora? Várias vezes. Várias, não, eu não quero inúmeras. isso aqui, eu jogo a toalha. Porque, tipo assim, era situações assim. E até é interessante eu falar isso aqui. De fechamento de agenda e o dinheiro desaparecer. E você ter que ir no evento. Eu acabava nem sabendo do evento. Aí os pastores falavam, a cantora pegou meu dinheiro e não veio no evento. Aquelas coisas. Isso aí, hoje em dia, se sai uma matéria assim, acabou. Acabou comigo. Acabou. Na época, tem um site lá que eles falam de tudo quanto é coisa de relacionada a notícias gospel. O Fuxico lá, esse aí. E ali começou, né? A travar. Só que naquela época que começou tudo isso na minha vida, não tinha muita notícia. Então, Amanda Ferrari e Gunnar Vingre estavam sempre lá, né? Nos tabloides. Sério, Amanda? Da notícia. Só que eles... Ainda bem que eu não tenho tempo para ficar vendo isso, cara. Mas e aí? Só que Cara, eu sofri demais nessa época. Porque as pessoas que estavam dando a notícia, elas não perguntavam para mim o fundamento da notícia.
Mas a notícia era verídica? Não, acho que não. Então, os caras, eles... Era Tá. aquela coisa manipulada para que eu parecesse como uma louca da história. Entendi. O que o narcisista, ele tem esse problema, né, Júlio? De querer colocar você como... Não, ele tá contigo e ele faz você se sentir culpada por algo que ele E fez. as pessoas querem vender notícias, querem likes, querem monetização. Então elas colocam lá o que elas acham que é legal. E eu nunca tive voz. Eu nunca pude ter voz. Teve uma vez que eu dei uma entrevista, mas não deveria ter feito isso também. E hoje, assim, o que eu me sinto, assim, que tudo que aconteceu na minha vida poderia ter sido um pouco mais leve se não tivesse esse tipo de situação. Mas você aprendeu com essa situação? Muito, muito. E em 2015, 2016, eu sofri um gravíssimo acidente. Quase morri com ele no volante. E uma amiga minha morreu. Veio a óbito. Morreu 4 pessoas nesse acidente. Que é isso? Nós íamos para uma agenda. E depois disso, a minha vida virou assim, de cabeça pro ar. E aí que eu tive que tomar uma atitude mesmo de separar. Porque as coisas ficou descontroladas, né? Aí, quando você chegou nesse momento, você já não tinha mais aquele pensamento que se eu perder, eu vou morrer? Porque você falou que no começo do seu casamento, até durante um bom período, eu tinha, Júlia, você ainda. tinha aquele pensamento, cara, se eu me separar, minha vida acabou. Não, eu tinha esse pensamento. Mesmo com esse pensamento... Tinha. Eu não vou citar nomes de denominações, não. Mas só para você ter uma noção, quando eu me divorciei, que saiu no Fuxico, as pessoas de denominações muito conhecidas no Brasil me ligaram e cancelaram a agenda que já estava divulgada, que eu ia estar no evento, para você entender como as pessoas são. O peso disso tudo, né? E você sendo uma mulher que é referência para muitas mulheres, como que isso foi visto por algumas mulheres? Porque muitas pessoas não sabiam o que você passava. A verdade é que no nosso Porque meio você é nós referência não pra temos mulheres. unidades. É pesado eu falar isso aqui, mas é uma querendo... Olha, gente, a Amanda, ela tá contando algo que é da vida dela, da vivência dela, que é importante, tá? Ela não tá comprando algo de alguém. É sobre o que você viveu, né, Amanda? Eu não tive nenhum tipo de apoio ministerial. Não tive. Eu falo isso assim, com o peito aberto. Eu não tive. Teve uma vez que uma grande pastora, que ela já não está mais aqui entre nós, ela me ajudou muito naquela época. Só que era tanta coisa para ela fazer, que ela tinha um ministério imenso, né, mundial, que ela não pôde me dar essa assistência 100%. Mas foi a única pessoa que me ajudou. A única. Com conselho, com orações, com norte para mim. Porque quando eu me divorciei, eu fiquei sem nada, Júlio. Eu não tinha nada. Ficou sem chão, né? Eu fiquei sem dinheiro para comer. Ô, Amanda, e tem uma passagem que Deus ele fala em Isaías 43, 18, 19, que é pra gente esquecer o passado e ele fala que ele está colocando o rio no ermo, o caminho no deserto. Mas enquanto você está vivendo esse momento de deserto, ele é muito difícil, ele parece que não vai acabar. Como é que você lidou nessa época? A verdade é que a minha vida foi parecida com a vida de Agar e Ismael. E na época eu fiz até uma canção sobre isso. Para quem não sabe, Ismael era filho de Abraão com Agar, que era a mulher que trabalhava para Sara, né? E Sara falou, olha, Deus falou que a gente vai ter um filho, mas eu sou estéril, acho que é você, Agar, que vai ter que dar o filho. E de repente Sara engravida. E aí ela começa a perceber que Ismael está zombando de Isaac. E fala, ó, vaza daqui vocês dois. E aí jogou eles vão Agar pro e Ismael vão pro deserto com um pedacinho e ela de pão, bota ele para morrer ali e senta e espera a morte chegar. Com um pedacinho de pão, uma botija de água e uma criança, né? Imagina, se hoje, mesmo a gente tendo GPS, a gente tendo gasolina no carro, a gente tendo tudo, já é difícil. Imagina para Agar. Imagina. Você se sentiu dessa forma? Como que foi a música que você fez? Qual a música? Canta um pedacinho Viverei dela. o extraordinário. Canta um pedacinho dela. Ai, é que eu tô emocionada. Não, pô, você tá abrindo o coração pra todo mundo. Às vezes não entendemos
Quando Deus muda o roteiro e nos leva em direções desconhecidas, aonde tem um pão, um odre, um menino. É bem a história mesmo. Aonde tem um pão, um odre, um menino, nos tira do conforto, fecha corações e nos prova no deserto. Nos tira do conforto, fecha corações e nos prova no deserto. É pra você sair do natural, pra viver o extraordinário. Que lindo. Que lindo, É Amanda. isso. Como é que chama essa música? Viverei o extraordinário. E passou? E quando eu estava dentro desse deserto, eu pedi pra Deus, Deus, eu quero experiências para que eu possa cantar elas. Eu quero vivenciar as minhas canções. Me dá canções para que eu possa vivê-las. E aí Deus me deu uma canção que já tá com 20 milhões na internet. Qual? Tudo novo. Dá um pedacinho. E refaz tudo novo. Tudo novo, tudo novo. E refaz, Deus. Tudo novo, tudo novo, tudo novo. Como fez na casa de Obed-Edom. Muda a minha história. Entra com a tua glória. É que lindo, a história que lindo. de Obed-Edom. Sim, sim. Né? Quando E a aí, arca vai para casa dele. Exatamente. Deus começou a me dar canções. Me deu Sossegai, me deu Tudo Novo, me deu Viverei o Extraordinário, entre outras. E eu comecei a viver isso. Então, quanto mais eu cantava essas canções, mais Deus me tirava dessa situação. E eu estava numa situação, assim, deplorável na minha casa. Tinha acabado tudo. Eu não tinha nem o que comer, não tinha mais do que dar pro meu filho. E Deus disse pra mim, eu vou fazer na tua casa como eu fiz na casa de Obed-Edom. E nesse dia eu recebi uma ligação de um grande empresário que tinha comprado todas as minhas matrizes de uma gravadora muito importante na época. E ele me ligou nesse dia e ele falou pra mim, eu tenho um valor pra te entregar. E eu preciso de uma conta bancária pra me entregar esse dinheiro pra você. Ah. E nesse dia ele entregou uma quantia que me deixou tranquila por um bom tempo da minha vida. Que bacana, Amanda. É o maná do céu, que não foi diário, ele foi... Que Deus não deixou eu morrer igual ele fez na vida de Agar e Ismael. Sim, sim. Ele providenciou uma fonte no deserto. Cara, que história. E foi isso que Deus fez na minha vida. A gente nem imagina isso, né? Eu tenho um clipe, um videoclipe, depois se você quiser ver, que Viverei o Extraordinário, que eu fiz com meu filho, a gente entrando no deserto. Que remete a essa história Agar e Ismael. Que eu vivi. E Amanda, em algum momento, você se recorda de algum momento onde você foi extremamente impactada por Deus e usada também por Deus na vida de alguma pessoa? Não tem nem como eu numerar isso. Mas um marcante, se recorda de um. Todos os dias da minha vida, depois que Deus me provou, depois que Deus me colocou no centro da vontade dele, depois que Deus determinou o que é Amanda. Foi ele que te trouxe. No mundo espiritual. Foi ele que te trouxe pro centro dele. Foi. Deus tirou tudo que me atrapalhava de ser exclusivamente dele. Amém. E ele, quando ele me colocou no centro da vontade dele, em todos os lugares que eu vou, Júlio. A Amanda deu uma chave espiritual muito forte aqui. Às vezes eu estou conversando com alguém e o Espírito fala, liga a chave, que essa mensagem é importante. No momento mais crítico da vida dela, Deus deu algumas canções para ela. Por quê? Porque quando você está num momento difícil da sua vida, se você louvar a Deus, vai facilitar e vai fazer com que você saia muito mais rápido desse abismo que você se encontra. Porque quando a gente está num momento difícil das nossas vidas,
a tendência de todo ser humano, não é a sua ou a minha ou a de qualquer um, é murmurar. É tentar entender por que você está passando por aquilo. E a gente não vai achar uma resposta, e se entender também uma resposta, o que vai adiantar? O que você tem que fazer é realmente adorar a Deus. Essa é uma chave espiritual muito forte. É interessante você buscar com outras pessoas uma ideia, um abraço, um aconchego, mas lá em Mateus 6,6, a Bíblia fala, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, fica em secreto, que em secreto teu pai te vê, ele não te ouve, ele te vê. E ali você vai encontrar a resposta para os seus problemas, né, Amanda? E você, no pior momento, Deus, ele falou, ó, tá acontecendo isso. Quanto mais prova eu tinha, e isso não faz muito tempo, Júlio. Não? Não. Quanto mais afronta eu tinha, quanto mais provas, quanto mais perseguição, quanto mais calúnia, quanto mais mentiras eu tinha sobre a minha vida, mais Deus me usava. Era uma coisa incrível. É algo impactante na minha vida, assim, eu vejo, e não tô falando de sucesso, de música estourada na internet. É de vida, né? Não, é poder de Deus, é presença de Deus. Amém. É apalpar a glória de Deus, é entrar na presença, no Santo dos Santos e entender que não importa aonde você está, pode ter 3 pessoas ali, e pode ter 3.000 pessoas, 40.000 pessoas. Deus vai te usar da mesma forma, com a mesma intensidade. Um dia eu estava com o Rodolfo Abrantes, sim, que era do Raimundos. Conheço. A gente estava no Havaí em 2011 e a gente estava no ginásio e ele estava cantando para 8 pessoas ali. A gente foi numa missão para lá. E eu falei, eu estava recém conhecendo a Deus. Eu falei, cara, eu nem sabia o que eu estava fazendo lá, para te falar a verdade. Nem tinha ideia que eu estava vendo aquele povo lá. Mas nem, estava de fralda. Aí eu falei, Rodolfo, como é que foi, velho? Você cantava para 100.000 pessoas num show, tá cantando para 8 pessoas aqui agora. Ele falou, Júlio, se Deus mandar eu cantar para uma pessoa a noite inteira, eu canto para essa pessoa a noite inteira. Essa é a minha vida. E Amanda, eu comentei no começo do programa que num momento muito difícil da minha vida, você foi usada por Deus no meu cargo sem estar presente. Foi quando eu estava sem entender o que estava acontecendo comigo. E porque a vida, ela tem revés. Muitas vezes, ela dá uma virada, não é nem uma consequência de algo que fizemos, é porque ela dá uma reviravolta, do nada. As fases, né? De repente você recebe Falei isso ontem, uma notícia, é uma roda gigante. E aí eu tô no carro indo para Santo André, para a Rádio ABC, e começou a tocar aquela música tua. E eu fazia uma oração na Rádio ABC, logo depois da oração eu falei, cara, eu preciso botar essa música. Canta um pedacinho dela para mim. O relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua vitória. Está chegando a hora da tua vitória. Está chegando a hora da tua vitória. Amém. Está chegando a hora da tua vitória. O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da nossa vitória. Essa música você estava em algum momento assim ou não? Ela surgiu? Como foi? Essa canção é do Agailton Silva, né? É dele? É, do Agailton, um grande compositor de Sabor de Mel, da Damares. E a gente estava nesse momento de músicas assim, que explodia nas igrejas e tal. E eu recebi essa música dele. E ela caiu com uma lua. E na hora que eu ouvi, eu falei, gente, essa música é a minha cara. Não, é a sua cara. É a sua cara. É a sua cara. É a minha cara. Quando eu toquei essa música no meu programa, a rádio que eu trabalho, todas as rádios que eu trabalhei na minha vida até hoje, e televisão, foram todos rádios seculares. Sim. Porque pescar peixe no aquário é muito... muito fácil. Não, eu gosto... Não, é que cada um tem o seu chamado. O meu chamado era um mundão, entendeu? E o Rodrigo, que é o dono da rádio, depois que eu toquei essa música, que era a oração naquela época, era no final do programa, acabou, ele veio falar comigo, ele falou, crente essa música que você tocou, né? Crente. Então ele falou desse jeito. Bem crente. Porque ela é muito crente mesmo, cara. Você sabe que os bispos da Universal, porque eu tenho um grande amigo, acho que você até conhece ele, Samuel,
o locutor. Sim, sim. Ele é muito meu amigo, Samuel. Ele que faz Piratas do Caribe, né? E ele tinha um trabalho geral aqui no estado de São Paulo, em todas as rádios gospel, né? Da Universal, de todas as rádios. E ele fazia as vinhetas, a hora da oração. Tinha? Ah, sim, aquela voz lá. A hora da vitória. E ele falou, Amanda, me dá esse hino que eu vou botar em todas as vinhetas minhas. Foi aí que a música aconteceu. Que todo lugar, Universal. Essa música caiu no meu colo naquele dia. Eu só cantava essa música uma semana. Mas uma semana eu cantando. O relógio de Deus tá marcando. É bom saber, viu, Júlio? Porque quando eu for cantar e ele for pregar, ele vai ter que cantar comigo, viu, gente? Ó, se eu cantasse aí, todo mundo correndo da igreja. Embora eu seja filho de cantor, eu sou uma negação para cantar. Interessante, né? Ô, Amanda, a gente está caminhando já pro final, mas assim... mas temos mais uns 10 minutos ainda. Se você tivesse... a gente sabe... Eu cheguei recentemente agora de um evento que eu vou até fazer umas gravações sobre isso, que é o Legendários, que aquilo me impactou demais da conta, é fascinante. Muito interessada por isso. A única coisa que eu temo no futuro é virar comércio, as coisas. E o meio gospel, infelizmente, ele virou um comércio. Eu me recordo que a gente estava uma vez na prefeitura de Diadema e foi ter uma marcha para Jesus ali e eles me convidaram para apresentar aquela marcha para Jesus e tinha André Valadão, Al Cubo, tinha vários cantores ali. E aí depois me mostraram a relação dos valores ali e tudo mais. Eu não sei por que me fizeram aquilo, para mim também não importa, porque cada um vive de alguma forma. Sim. Você precisa viver, eu preciso viver, e é importante isso. Mas se você tivesse que dar um conselho para alguém que está querendo entrar no mundo gospel para cantar, e para não ser cancelado, porque o grande problema disso hoje é esse tipo de assunto, né? O que você falaria? Eu quero explicar que tem a diferença de quando é prefeitura e quando é igreja. A prefeitura você vai pelo cachê. Porque as pessoas, elas não entendem A prefeitura você vai pelo cachê. Não tem como a gente, vamos colocar, receber por uma coisa que a gente não tem como comprovar a prefeitura, certo? Porque tem todo um trâmite, né, para você receber de prefeitura. É público isso, é público. E não é diretamente com o cantor, é os agentes que fazem. São os empresários. Então até chegar em nós os escritórios. É uma grande história. Se o cara recebe lá 50 então, pau, assim, chega... o que o pessoal divulga aí, isso é tudo balela, cara. É só pro sertanejo isso? Exato. Eu acredito que nem no sertanejo. Não, porque eu conheço bem a turma lá. Não é? Os cachê é 600 pau, fica às vezes 40%, às vezes fica 40% pro empresário, depende de como foi o contrato no início. Exatamente isso que acontece. Tem muito cara que começa a cantar, e teve vários amigos meus que brigaram com isso, eu conheço grandes cantores sertanejos que quando estavam começando, o cara falou, você quer fazer contrato comigo? É meio a meio. Aí quando o cara vai começar a ganhar 600 pau, ele fala, pô, eu ganho 300 aqui ralando e o cara sentado lá, mas lá atrás ele também esquece que ele não tinha nada e que foi um empresário que botou grana. Exatamente. Eu vejo assim também, Júlio. Eu acho que se o empresário está trabalhando para você, mais que merecido. Mas então tem essa diferença. Uhum. E essa semana mesmo, a minha amiga está aqui comigo, a minha assessora, elas podem comprovar do que eu tô falando. Deus mandou eu dar o meu cachê todinho para a igreja. Eu andei 6 horas de carro. Poderia ter pegado... E teve custo ainda. Deus falou, não é seu esse dinheiro. Dá para ele. Quando eu falei pro pastor que eu ia dar esse valor para ele quase morreu. Ele não acreditou. Amém. Você entendeu? Então, assim, isso daí quem fez foi eu. Eu não sei se outras pessoas fazem isso. Mas eu, dentro da minha vida, na medida do possível, todas as vezes que Deus toca no meu coração... Você vive... da sua canção hoje, Vivo, né, Amanda? Graças a Deus. Se você não receber de uma igreja uma oferta, uma coisa, você não vai comer. Recebe do YouTube, eu recebo das plataformas digitais. De alguma forma eu recebo. E que conselho você daria para quem gostaria de iniciar nesse... Eu daria que quanto mais você quer, menos você tem. Quanto mais você quer ser conhecido, quanto mais você quer ser importante nesse meio, menos você vai ser.
Deixa as coisas fluir. Repete. Sabe por quê? É que nem quando o cara ele toma uma ferrada na vida, ele toma uma pancada na vida, ele falou, quer ver, eu vou mostrar para aquela pessoa quem sou eu. Ah, vai fazer isso, você vai mostrar nada. Quanto mais você deseja, menos você tem. Eu conheço muita gente que quer porque quer ser conhecida, posta foto com gente importante, vive pra fazer mídia, marketing. Meu maior marqueteiro é Jesus. É ele que mexe no algoritmo de tudo, né? Interessante, a Júlia, minha assessora, ela tá aqui, ela pode dizer isso pra você. Quanto mais eu canto, mais eu canto. Que bom. Você tá correndo demais, né? Demais, eu esse vejo mês... Você o que você já fez esse mês? Me lembra de alguns lugares que você passou em outubro. A Júlia que vai falar pra mim. Em outubro, a mente Júlia. dela tá fresquinha. Outubro, muito show, muito evento. De... Outubro? É. Muito. Vocês viajaram pra Bahia, pra um monte de lugar, né? Ceará, Paraíba. Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Foi pro sul também, não? Maranhão. Maranhão. Curitiba. Várias. E tá corrido demais, né? Graças a Deus, né, amigo? Que bom. Bahia, eu vou muito na Bahia. Que bom. É bom que... São Paulo, né? O estado de São Paulo também, eu corro muito. E você recebe feedback de algumas pessoas quando você passa pelo Instagram, de pessoas que você passou, fala, Amanda, Deus usou a sua vida demais para me falar demais. isso. Quando eu vou num evento... Isso vale a pena, né? Fica a janelinha do recompartilhamento lá, né? Que o pessoal compartilha. Nossa, ali fica 40, 50... Que legal. Story, que legal. né? Pra gente compartilhar. Fora as pessoas que encontram a gente. Ontem mesmo eu tava no hospital, e aí eu cheguei no hospital, né? Tava dividindo o quarto lá. Tinha um pastor, e ele não sabia que eu era Amanda Ferrari. Não? Não. Aí eu comecei a conversar, e aí entrou, aí uma pessoa falou, é Amanda Ferrari. Quando ele falou que é Amanda Ferrari, meu Deus, Amanda Ferrari tirou uma foto comigo, dentro do quarto do hospital, tirando foto com o pastor. Então, assim, é edificante isso pra gente, porque você ser reconhecida pelo trabalho que você fez, né? São 30 anos trabalhando, deixando meu filho pra trás, deixando a minha casa, o meu conforto, né? As minhas vontades, as minhas limitações. O dia que eu fui com a Amanda lá na igreja, lá naquele bairro Assembleia, que é um bairro... Aí a galera foi tudo para ver a Amanda cantar, rapaz, que gostoso que é isso, né? E como é bom a gente ver. Eu me recordo de uma passagem quando Salomão ele vai inaugurar o templo, e acho que era na época de Asaf, e diz que a nuvem de Deus ela foi tão densa que as pessoas precisavam deitar no chão, porque ninguém conseguia ficar de pé. O tamanho, o peso da glória de Deus ali. Amanda, para encerrar nosso bate-papo, olhando nos seus olhos, qual que é o próximo passo da Amanda? Ah, não, peraí! Por que você não quer casar mais? Acha que eu esqueci isso aí? Não é que eu não queira, Júlio. Não tá no seu plano. Não é o meu objetivo de vida hoje. Aí acontece. Deixa acontecer. Aí acontece. Se for pra me casar, amém. Se não for, tô bem assim. Não tô triste. Como que é aquela passagem? Tô bem tranquila nessa área. Se Jesus fizer, se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Amém. Se eu casar, ele é Deus. Se não casar, continua sendo Deus. Para encerrar o bate-papo, qual que é o próximo passo da Amanda Ferrari? Ai, tô cheia de planos, de projetos, tô gravando muito, tô me dedicando muito a essa área de videoclipe, de canções novas. Tenho recebido inúmeras canções incríveis. Tô gravando agora, já vou lançar 3 canções consecutivas. Tô fazendo um projeto que chama As Fazendeiras. Sério? Tudo mulher com enxada na mão? Não, é tudo mulher que canta muito bem. Quem são? Dá um spoiler aí, não? O objetivo é pegar pessoas que não têm... Desconhecidas, mas que tem vozeirão. Tem uma amiga minha que vai fazer agora comigo na próxima semana, a Raquel Apolinário, canta igualzinha a Paula Fernandes. Que legal. Então, assim, a gente tá fazendo um projeto baseado na história de Ruth e Noemi. Ah, Amanda, por que Ruth e Noemi? Porque Ruth era casada com Boaz. Boaz era o quê? Fazendeiro.
Tanto que Então ela era o quê? ele falou para os empregados dele deixar cair mais ramalhete não, como é? Mais feixe de trigo ali, de milho para a Ruth poder pegar. Aí um dia a nora da sogra dela fala, vai lá e deita no pé daquele cara lá, mulher. Exato. Vai lá e deita no pé dele lá que você vai casar com ele. Aí, ele vai ser o seu resgatador. Você viu que eu tô cantando, né? Sobre Boaz, né? Vai casar. Brincadeira. Mas assim, só pra você entender, Ruth e Noemi se tornaram fazendeiras, sim, né? Sim. Então elas receberam a unção de fazendeira. Porque que Boaz, fé da Ruth, né? Que fé da Ruth. Boaz era fazendeiro, né? Então eu quero fazer as fazendeiras. Legal. Que Boaz venha depois dessa fazenda aí. Amém. Amanda, bom, hoje você tem compromisso aqui em São Paulo? Não, tenho não. Foi cancelado pro dia 2. E você veio só para fazer o podcast? Só bem. Que importante que moral, que nós somos, hein? Que moral, hein? Júlio. Quero te agradecer demais da conta. O que você precisar do nosso podcast para lançar algum produto seu aí, algum videoclipe, alguma coisa, alguma canção sua, a gente está à sua disposição. Quando tiver alguma coisa que você voltar aqui para bater papo com a gente. Sabe o que eu quero? Vou fazer Fica um pedido. À vontade. Pode falar. Me traga aqui com seu pai com Canário e passarinho? Ela chegou para mim aqui e falou assim... Gente, eu sou... Será que eles não cantam no meu projeto das fazendeiras, não? Fácil. Ai, que legal. O meu pai canta. Canta, não canta? Eu não tenho ideia. Glória. Ela chegou para mim e falou assim, ô Júlio, você é filho do canário e passarinho? Eu falei, não, eu sou filho do passarinho. O canário não saiu com a minha mãe. É a história da mulher. Você é mulher de Zezé de Camargo e Luciano? Não, eu sou mulher do fulano. Eu não sou mulher dos dois, né? Sim, sim. Mas eu, claro que chamo. Meu pai tem muita história para contar também. Eu vou amar. Pode me chamar mesmo. Vai ser uma honra para mim. Manda um beijo pro Gunter. Gunnar. Um beijo pra Marta. Pra Júlia. A Júlia me deu uma intimada vindo pra cá. Gordinha, ela falou assim, vai ter alguma coisa pra comer aí, Júlia? Eu falei, aqui não é restaurante. Ele comprou a padaria inteira, gente. Você comeu, Júlia? Comeu? Tá bom. Olha. Amanda, o Júlio vai levar nós pra jantar. Deixa uma mensagem de Deus para as pessoas que estão acompanhando a gente. Deixa para as mulheres em específico, por favor. Acho que você passou por tanta situação difícil na sua vida, como mulher e como profissional também. Deixa uma mensagem para as mulheres. Como você estava dizendo, né? Que Ruth teve que se ajoelhar aos pés de Boaz, né? Eu tenho para dizer a todas as mulheres que estão aí numa fase que está pensando que está tudo perdido, que não tem mais expectativa de vida. Deus sempre tem uma nova chance. O segredo de tudo isso é você se humilhar aos pés do Senhor. Que o Senhor vai fazer você se levantar. E a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Eu tenho vivido isso. Que o Senhor possa restaurar todos os seus sonhos, tirar essa angústia do seu coração e que você possa ir além de tudo aquilo que você já viveu. Aliás, você nem viveu nada daquilo que Deus preparou para você. Que lindo. Opa, vou aqui. Amanda, obrigado. Tá? Obrigada, maninho. Deus abençoe imensamente você. Deus abençoe. E fica ligado que em breve tem mais um podcast bem bacana para vocês. E vai ter mais um bate-papo. A gente vai trazer uma apresentadora de um canal de televisão da Rede TV aqui para falar com vocês também. Obrigado, Amanda. Bom retorno para a Americana. Obrigada. E a gente se vê por aí. Deus abençoe imensamente. A grande alegria do nosso podcast é trazer histórias de superação. Histórias de pessoas que passaram por momentos bem delicados na vida e além de superar, elas não pararam apenas na superação. Elas foram além daquilo e estão escrevendo uma história. Que Deus abençoe você. Até o próximo.